Olá amigos do Xadrez Havaiense, estamos aqui com mais um vídeo, né? Nessa série nós vamos fazer aí uns vídeos aleatórios aí pra gente poder popularizar nossos meios aí. É uma forma que tem da gente compartilhar conhecimento para o público em geral. E esse é mais um, assim vamos fazer de uma forma meio aleatória aí, pra galera tá apreciando o conteúdo nosso. E hoje nós vamos falar de um enxadrista que não é muito assim comentado nos meios, que normalmente a gente, principalmente esses jogadores da geração mais nova, são mais formados pela internet, eles não têm muito contato, assim, eles não comentam muito de outros jogadores, geralmente eles têm aquela famosa tríade que falam, né? É Carlsen, Fischer e Kasparov, e parece que os outros mestres assim são deixados meio de lado. Sendo que o próprio Magnus Carlsen, muitos campeões, eles falam que é importantíssimo a gente falar, estudar os clássicos, né? E hoje nós vamos falar de um deles, e isso é uma história assim que eu lembrei do Osip Bernstein, que é o jogador que nós vamos falar sobre ele. Eu vi um artigo foi publicado num dos grupos aí, do grupo do Circuito Solidário de Xadrez no WhatsApp, que falou sobre uma partida que foi jogada entre ele e Najdorf num torneio de Montevidéu em 1952. É isso? É. Que foi considerado prêmio de beleza. Eu olhei a partida, eu achei simplesmente sensacional. Uma partida muito bonita. Foi um prêmio de beleza naquele importantíssimo torneio que foi. E o Bernstein, ele tem uma história de vida muito bacana assim, que acho que todos nós deveríamos que ver. Ele nasceu no fim do século XIX na Ucrânia, né? Na época fazia parte do Império Russo, e ele se formou bancário. Ele, além de ser bancário, ele foi formado em direito. Ele era ascendente de uma família de ascendência judaica. E por conta de sua origem, ele sofreu uma série de perseguições durante toda a sua vida, mas isso não o abateu, né? Por conta da sua formação, ele trabalhou no mercado financeiro, no comércio, e ele adquiriu uma fortuna. Só que por conta da revolução bolchevique que houve em 1917, 1918, ele foi perseguido por conta dele trabalhar no mercado capitalista, e ele perdeu toda a fortuna que ele adquiriu durante toda a sua vida. E depois disso, o Bernstein, ele conseguiu se recuperar. Ele viajou, morou na França por um certo tempo, ele recuperou a sua fortuna, e depois disso, na crise de 29, ele voltou à pobreza de novo. Ele perdeu toda a sua riqueza, e ele, nessas andanças da vida, ele acabou se recuperando de novo na França. Só que mais uma vez, por conta dessa vez da ocupação da França na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu sua fortuna. Ele imigrou, se não me engano, para a Inglaterra, para a Espanha, aliás, onde ele se reergueu e conseguiu se reerguer. E nesse meio tempo ele jogava xadrez, estava sempre entre os tops do mundo, mas ele nunca assim ele nunca foi um xadrista profissional. Ele sempre foi um amador. E ele foi um jogador tão forte na época assim do auge técnico, que durante a perseguição bolchevique na Revolução Russa, ele foi capturado e ele estava prestes a ser fuzilado. Até que um dia um soldado que era jogador de xadrez, ele soube do nome dele na lista entre os que estavam para ser executados, e o reconheceu e falou pro comandante dele, falou: olha, escuta, esse cara é jogador de xadrez, ele já jogou pela Rússia, já jogou já pelo Império, já ganhou torneios pelo país, ele não pode ser executado. E esse comandante daí ficou sabendo disso e resolveu tirar a prova.
chamou o Bernstein e falou: escuta, é o seguinte, essa partida tá valendo sua vida. Se você ganhar de mim, você tá liberado. Caso contrário, você vai ser fuzilado. E o Bernstein, ele praticamente trucidou o cara no tabuleiro e salvou sua vida. E existe um outro fato a respeito dele, que é a prova mais ou menos como o mundo dá voltas. No torneio de São Sebastião de 1911, ele havia um grupo de jogadores fortes que se reuniram na Espanha para disputar esse torneio, que eram os tops do mundo. Se eu não me engano, parece que só não havia o Steintz ou o Lasker, se não me engano, que era o campeão mundial à época. E fora esse, eram os maiores mestres do mundo que estavam naquela época. E havia um rapazinho novo que ele desfez desse rapaz porque falou que ele era um moleque que, assim, falando na linguagem atual, ele era um moleque e que ele não devia jogar por ser muito novo ainda no torneio. Mal ele sabia que esse moleque era ninguém mais, ninguém menos do que Capablanca. Tá? E nas duas partidas, que era, na época não havia sistema suíço, as partidas eram feitas de sistema todos contra todos, ida e volta. E as duas partidas que ele jogou contra o Capablanca, ele foi trucidado. Ele foi destruído no tabuleiro. 40 anos depois, mais ou menos, em 1952, em Montevideo, ia ter esse torneio dessa partida que nós vamos analisar hoje, que é contra o Najdorf. E ele tinha 70 e ele tinha mais de 70 anos na época, o Bernstein, e o Najdorf falou para um jornal na época que o Bernstein era velho demais para jogar e que ia ter um pouco, digamos, ia ter um pouco de dó de bater num velho. Enfim. E a partida ocorreu. O Bernstein fez o que muitos consideram a partida imortal dele, uma partida lindíssima por sinal, e ganhou o prêmio de beleza. E é esse torneio que nós vamos, essa partida que nós vamos ver agora aqui pra gente. Certo? Vamos acompanhar? Então, aqui começou com D4, cavalo F6, C4, D6, cavalo C3, cavalo BD7, E4, é a famosa Índia antiga, né? Joga aqui os três peões, aqui para já ter um domínio amplo de espaço no centro. Ossip de branco, Bernstein de brancas, Najdorf de pretas. Para compensar, as pretas jogam E5 para evitar tanto um avanço maior. Brancas continuam desenvolvendo, cavalo F3, bispo, cavalo F3, G6. O G6 ele não é muito jogado, tá? Ele é menos jogado que o bispo E7, que também é uma outra opção, mas aqui pode jogar tanto um quanto o outro, sem problema. A ideia aqui do G6, a princípio, seria jogar o bispo em G7, domina essa diagonal e de quebra também a casa D4 e E5 por parte das pretas. Enfim, vamos continuar. D toma E5. Uma observação aqui que a gente faz nessa variante, ela não é muito jogada. E as poucas vezes que ela foi jogada, não deu muitas vitórias das brancas. Foi feita uma pesquisa aqui, em geral, ela é adotada outras variações, como, por exemplo, o bispo E2, pode jogar G3 para fazer um fianqueto, ou você avança normalmente, que é o que mais se usa para você ter um ganho de espaço. Aqui as brancas optaram por jogar D toma E5. E o curioso de se saber é que antes dessa partida aqui de 1952, ela só foi jogada uma vez no torneio de Mar del Plata em 1936. E depois disso só houve outras 7 ocasiões que foi jogada, em todas das quais somente houve vitória das pretas ou o empate. Ela não é uma variante muito usada assim, foi meio que jogada de lado, assim, na teoria de abertura, a princípio. Faltou, talvez por conta de alguma série
desvantagens que possam ocorrer durante o jogo, mas foi a que foi utilizada aqui. Enfim, d e5, d e5, bispo e2, c6. Aqui c6 tem a finalidade justamente de evitar que esse cavalo aqui ocupe este posto avançado, né? Que senão ia ficar uma vantagem meio grande, mas mesmo assim aqui o Stockfish ele já dá uma certa vantagem para as brancas. Vamos continuar? Roque, bispo c7, h3, cavalo c5, dama c2, cavalo h5, torre e1, cavalo e6, já tentando já aqui, para tentar algum posto avançado, ou até mesmo por aqui, ou fazer algum apoio, algum avanço. Bispo e3, bispo e7, aqui também podia ser jogado bispo g7, ia dar praticamente no mesmo, de acordo com o Stockfish aqui. Bispo e7 dá uma margem de 0.6 para as brancas, e se for bispo g7 dá mais ou menos igual. A ideia aqui, mais futuramente vocês vão perceber por que o Najdorf ele tratou de abrir mão desse fianqueto do bispo, certo? Vamos acompanhar. Torre a d1, fazendo o seu desenvolvimento. Roque, bispo f1, cavalo hg7, a3 e f5. Vamos voltar aqui. Vocês podem perceber uma coisa aqui, que as brancas, elas praticamente já estão com todas as suas peças centralizadas e inativa. Elas já estão numa fase já que elas podem começar a se mobilizar para o ataque. Agora, se vocês forem perceber aqui as pretas, muito embora já esteja uma concentração de peças já mais ou menos boa, ainda há um desbalanceamento. E se vocês forem ver aqui, ó, esse bispo aqui das pretas, ela é considerada como se fosse um bispo mau. Ele não tem muita mobilidade. A torre praticamente está sem função aqui. Vocês vão ver que mais futuramente, mais para frente, isso vai pesar no jogo. Vamos continuar. F5. Tá. E o que acontece? As pretas aqui, elas fazem um ataque em F4 para tentar alguma coisa, para tentar algo já em cima desse peão, e na casa em E4, só que é um ataque que é precipitado por conta justamente dessa falta de mobilização de todas as peças por parte das pretas. Vocês podem perceber aqui, as pretas não estão 100% mobilizadas. O ideal, por exemplo, o ideal seria você sempre tratar de mobilizar primeiro o seu exército, suas peças, e depois sim você partir para o ataque. Essa decisão por parte das pretas é a que vai trazer consequências mais futuras por conta dessas vulnerabilidades que irão surgir por conta desse avanço prematuro dos peões. Vamos acompanhar? Aqui, o que as brancas fazem aqui? À medida que existe aquele conceito de que você fala, se você ataca numa ala, você contra-ataca na outra. Então, o Bernstein, nesse sentido, ele trabalha com essa premissa, né? Então ele vai fazer as manobras aqui para tentar ter um ganho de espaço, avançando depois aqui em C5. Tá? Aqui, no caso, existe o Stockfish, ele recomenda justamente bispo H6. E daí existe uma série de continuações que dá uma vantagem maior para as brancas por conta dessa ocupação maior do espaço. E as pretas, vendo, digamos assim, essa imprecisão em B4,
Elas aproveitam, joga F4 para trancar o bispo. Bispo C1, bispo F6, C5, G5. As pretas continuam com o seu plano e aí as brancas já começam a dar vazão à sua vantagem de espaço, ao seu melhor desenvolvimento. Bispo B2, H5. As pretas elas continuam mantendo o seu plano de um ataque direto pelo flanco, só esquecendo de que o centro não está tão consolidado assim e as peças aqui na primeira fileira delas praticamente sem função alguma no jogo por enquanto, né? Vamos continuar. E aí vem o grande lance das brancas. Cavalo D5. Confesso para vocês assim que foi muito difícil achar uma continuação correta. Aí temos aqui o cavalo aqui, ele dá um duplo, né? A princípio aqui ele dá um duplo, e só que a iniciativa por parte das brancas, as possibilidades deixaram ele tomar essa decisão, permitiram ao Bernstein tomar essa decisão. Vocês vão ver mais futuramente quais foram as consequências da captura, tá? Vamos lá, porque o Bernstein que Najdorf tomou, captura, o cavalo avança, o cavalo atacando a dama, cavalo toma cavalo, peão toma cavalo e pronto. Aqui já começa a haver um ganho de espaço e esse peão aqui ele já vai fazer já um estrago enorme já na invasão. Percebam bem, olha o tanto de espaço que as brancas aqui já estão ocupando e olha aqui os bispos aqui, o par de bispos atuando em cima, a dama aqui praticamente com uma diagonal, aqui uma torre numa coluna aberta, dominando tudo, enquanto que as pretas elas estão praticamente encurraladas aí na última linha, e por conta dessa falta de mobilização inicial das peças, isso vai estar custando caro para elas. Então, na verdade, por conta dessa falta de mobilização por parte das peças das pretas, as brancas se aproveitam disso e acabam mantendo a iniciativa, nem que seja à custa de algum material. E vocês vão ver que mais para frente tudo isso vai haver uma compensação. Vamos acompanhar. Dama D7, torre toma D4, F3. Aqui se bispo toma, dama vem aqui, dama em F5, dama C3, já está ameaçando aqui o cavalo. Aqui tem um ataque fulminante praticamente em cima, com torre podendo chegar aqui torre podendo chegar na sétima, esse bispo aqui atacando essa diagonal, enfim, a pressão agora é gigantesca. Torre G8, tomou, torre na última, e aí ganha a dama. Vamos voltar? Torre toma D4, ele jogou F3 numa tentativa assim, um tanto quanto desesperada, aí porque existe, se houver a captura, se houver havendo aqui a captura, dama toma, e aí existe aí, pode trazer problemas para as brancas, né? Então ele jogou
torre do D4, dama F5 e G4, agora mantendo sempre a iniciativa. Tomou, dama volta uma casa, e aí torre E8. Vamos lá. Você vai pensar assim, vai tomar, perdeu a dama. Será? O que acontece se aqui as pretas aqui capturarem a dama? Muito simples. Há uma sequência forçada que daí ela acaba que as brancas acabam recuperando a dama ainda com uma vantagem muito grande. Vou tomar C2, torre toma, bispo G8 cheque, H6, torre toma, cheque, cobertura de dama forçada porque tá em rede de mate, e daí recupera-se a dama com uma vantagem estrondosa, né? E esse peão acaba coroando. Vamos voltar? É lógico que as pretas vendo essa continuação, jogo bispo F5, bispo F5, já para poder finalmente tentar alguma coisa para se defender na última fileira. Torre toma 8. Torre toma 8. Se bispo toma, cai na mesma linha que nós já vimos anteriormente. Peão toma bispo. Dama sai. Aqui o Stockfish ele já dá uma margem de 7,6 para as brancas. A partida praticamente ganha. Torre E4. Dama H3 ameaçando o mate. Aí tá fácil defender por conta da mobilidade das peças. O bispo volta defendendo. Dama toma. E aí torre H4 cheque. G toma H4. Dama toma dama. Cavalo toma dama. Bispo toma. Rei G8. D7. E aí nada segura essa coroação. Que daí seu rei vem aqui. Que daí rei vindo aqui. Rei vindo aqui. Coroa. Aí torre toma. Bispo toma. E aí uma peça. Aí é uma peça com uma peça de vantagem, literalmente. Uma partida ganha. Enfim. Fica aí a lição de hoje, né? O que fica nesse aprendizado dessa partida é que você sempre deve se tratar de mobilizar, lançar seu ataque somente depois se mobilizar as suas peças. E também uma lição, o Bernstein aqui ele dá uma lição linda de como você reverter a sua vantagem de espaço e de desenvolvimento para um ganho, e que às vezes nem sempre a igualdade material ela é uma igualdade de condições, e muitas vezes a questão do ganho de espaço e de desenvolvimento você consegue reverter isso por meio de combinações assim demolidoras. Foi o que aconteceu aqui, afinal está ganho. E fica aí, dê um like pra gente na nossa página aqui no YouTube, mas dê um like pra gente, dá aquela força para nós, compartilhe o nosso conteúdo, acesse a nossa página, tá? Acesse a nossa página no Facebook, é só buscar Xadrez Alvarez. Todos os sábados à tarde nós temos torneios, e todos os sábados à tarde nós temos também canal no Lichess, e temos a nossa página também www.xadrezalvarez.com.br, nosso site
dá o nosso like, dá uma força pra gente, acompanha os nossos canais. E uma boa tarde e até mais. Falou!